queria perguntar para você o que é cognição, essa palavra meio complicada aí, que alguns não sabem direito o que é. Fala pra gente, o que é cognição? Então, perfeito. Vamos começar do básico, né? Primeiro, quando eu falo, né, que eu fiz neurologia e a minha subespecialização é em neurologia cognitiva e do comportamento, né? Então, assim, comportamento, acho que a maioria das pessoas sabe o que significa, né? Agora, cognição. Cognição, basicamente, que antigamente as pessoas falavam, né? As funções cerebrais superiores, as funções cerebrais mais complexas, né? Mas o que significa isso? Basicamente, né, são algumas funções que o cérebro faz, né, e que dependem de algumas redes neuronais específicas, né? Eu vou exemplificar, que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a atenção, né? Então, a atenção, ela é uma função cognitiva, né? Então, você manter o foco em uma determinada tarefa, isso é uma função cognitiva. Existe uma rede de neurônios que se especializa exatamente em manter o foco atencional. Outra função cognitiva, que nas neurociências, a gente chama de funções executivas, mas que, para os leigos, né, eu costumo dizer que é o raciocínio, né? Basicamente, é você conseguir manipular informações na mente, né? Então, por exemplo, quando eu vou pedir para você gravar um número de celular, então você grava mentalmente o número de celular, vai ali, pega um papel e escreve ele. Para você fazer isso, você precisou manter essa informação na sua cabeça, no seu cérebro, né? Você precisou manipular essa informação para depois você escrever. E depois essa informação ela se perde. Você não vai lembrar o número que pediram para você gravar 5 anos atrás. Você vai saber onde achar. Né? Exato. Então, assim, o planejamento, né, a capacidade de você planejar etapas, fazer atividades em várias etapas, né? Você programar o seu futuro. Né? A memória, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre ela hoje, a memória é uma função cognitiva. Né? Existe uma via específica para a memória. A linguagem, né? Comunicação, você se comunicar com as pessoas, a linguagem é uma função cognitiva. E a própria capacidade de reconhecimento, né? Então, você reconhecer que isso é um celular, que isso é uma caneca, né? Um microfone, né? Você saber se localizar no espaço, né? Tudo isso depende de redes muito específicas do nosso cérebro. Tá? E a gente consegue testar cada uma dessas redes, né? E em algumas situações, uma dessas redes específicas pode estar cometida e a outra não. Então, por isso que a gente costuma, né, separar em várias funções cognitivas, porque a gente consegue testar elas, né, separadamente. E as diferentes esferas da cognição, né? As modalidades da cognição, que o pessoal chama de domínios cognitivos, né, também envolvem os diferentes comportamentos. Eu ia te perguntar do comportamento adequado. Isso, né? Por exemplo, comportamento alimentar faz parte das funções nervosas superiores e cognição. Por exemplo, comportamento sexual, comportamento alimentar, comportamento social. Perfeito. Ou seja, a questão do comportamento é uma função cognitiva no cérebro. Vamos falar. Você quer complementar? Não, eu falei perfeito. Eu acho que é por aí também, exatamente, né? Porque às vezes a pessoa tem um comportamento inadequado num ambiente, ela, né? Às vezes a cognição pode estar comprometida, né? Está tudo interligado, né? Tudo... Cognição e comportamento, tudo, um depende mais do outro do que a gente imagina. Exatamente. Bom, Maurício, vamos falar um pouquinho da memória, depois a gente vai fazer, aqui o Edson vai dar uma complementada. Quais os tipos de memória que a gente tem? Perfeito. Então, essa pergunta já começa com algo muito importante, né? Você saber que existe mais de um tipo de memória, né? Então, saber que em alguns casos você pode ter um tipo de memória prejudicado e outro não, né? Mas... como que a gente diferencia memórias, né? Então, a gente tem as memórias que a gente chama memórias declarativas, memórias explícitas, né? Que são aquelas memórias que a gente expõe elas, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem a memória que a gente chama memória episódica, né? Que para a doença de Alzheimer, ela é muito importante porque ela é acometida de forma precoce. Então, a memória episódica a gente também chama de memória autobiográfica. Por que isso, né? A gente fala episódica porque são dos episódios da nossa vida.
Então, todos os episódios da nossa vida que a gente se recorda, então aquele aniversário quando você tinha 8 anos de idade, a sua festa de formatura, né, o casamento, o nascimento de um filho, tudo isso faz parte da memória autobiográfica, memória episódica, né? E existe uma via para a formação específica desse tipo de memória, né? Existe um outro tipo de memória que a gente chama de memória semântica. Qual que é a diferença, né? Por exemplo, para eu dizer que isso aqui é um celular, ou isso aqui é uma caneca, ou isso aqui é um microfone, eu tenho que saber o que é uma caneca, um microfone e um celular. Você tem que saber qual é o padrão de cada objeto para lembrar. Exato. Né? Eu já tenho que ter visto esse objeto antes, para eu saber o que é. Então eu já tenho que ter aprendido o que cada coisa dessa significa na minha mente. E existe um local muito específico no nosso cérebro, né, que é ali na região dos lobos temporais, principalmente à esquerda, né, na parte mais anterior, que ela é como se fosse o nosso dicionário interno, né? Tudo de informação que a gente tem, né, de reconhecimento, de imagens, a gente vai lá nesse dicionário, que fica nos lobos temporais, e a gente vai e puxa essa informação. Então, se eu quiser, você me mostra uma caneta, e você me fala, o que é isso? Eu vou falar, uma caneta. Para eu falar essa caneta, eu tive que ir lá no meu dicionário interno para buscar essa informação, né? Então, esse é um tipo de memória também específica, porque em algumas situações, por exemplo, se lesionar essa parte do cérebro, você pode perder mais esse tipo de memória. Você pode lembrar tudo o que aconteceu na sua vida. Então, eu lembro do meu aniversário, eu lembro como o dia da minha formatura, mas eu não consigo nomear uma caneca. Né? Então, isso é curioso, né? Mas acontece. E a gente tem essas memórias, são as principais, né, que a gente fala mais, né, que são as memórias que a gente expõe. E a gente tem outros tipos de memórias também, né? A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória de procedimento. Então, por exemplo, essa memória mais motora. Então, assim, quando você vai aprender a andar de bicicleta. Então, a gente lembra quando a gente é criança, né, a gente vai várias tentativas, né? A gente cai uma vez, cai duas, depois a gente começa... Mas a gente fica se lembrando daquele movimento o tempo todo, né? Exato, não, eu tenho né? que fazer isso, aquilo, às dirigir, vezes, né? Dirigir, às vezes tem gente que acha que não vai conseguir dirigir, né? Muito difícil, e depois fica tudo automático, né? A gente não pensa hoje que vai dirigir, eu vim para cá, eu não estava pensando se eu ia passar marcha, se eu ia virar para a esquerda, assim, né? Como que eu boto o sinal para o lado, porque isso já tudo ficou automático, né? Então, existe uma memória para isso, né? A memória de procedimento. Para você fazer os procedimentos, seu corpo já faz isso que a gente chama no automático, porque é uma memória. Isso deve acontecer muito em esporte, né? Com certeza. Esporte, uso de instrumentos musicais, né? Então, são memórias que você demora para adquirir, né? Então, você precisa de muito treinamento para adquirir, mas, ao mesmo tempo, é uma das memórias mais difíceis de você perder, né? Ela fica muito solidificada no cérebro, né? E tem uma outra memória que é muito interessante também, né? Que é uma memória que pouco se fala, a gente chama memória priming, né? Que vem do inglês priming, mas que eu costumo dizer que é como se fosse uma memória de gatilho, né? Então, é como se você tivesse um gatilho e esse gatilho desencadeia uma memória. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes a gente sente um cheiro de uma coisa, né? Então, um cheiro de um perfume, né? Um cheiro de uma flor, o cheiro de uma comida, e a gente lembra de um episódio específico. Aquele dia que eu tomei café, né, que foi um dia especial, que eu fui numa cafeteria com um amigo, né, ou então aquele perfume de uma pessoa que era muito querida, que faleceu, né? Então, automaticamente, ao você ter essa percepção sensitiva, você desencadeia uma memória. Isso é uma memória que a gente chama de memória priming. Tem até Pode ser uma memória afetiva? Também porque isso... o afeto, a emoção, também está relacionado com a solidificação de algumas memórias, né? Então, eles são muito importantes para você conseguir consolidar algumas coisas. Então, o afeto e as emoções também estão muito relacionadas com a cognição. Tem um vídeo que é muito interessante, depois eu passo para você. Você passou para mim, eu acho. Para você colocar depois, que é de ficou muito famoso até, né? Uma senhora que era bailarina, né? Ex-bailarina, ela tem doença de Alzheimer, e já um quadro mais avançado, e aí ela não conseguia nem fazer muitos movimentos direito, né? E colocaram um vídeo, um áudio para ela do Lago dos Cisnes, que era enfim, uma apresentação que ela fazia muito, né?
E aí, quando começa a tocar essa música da apresentação, ela automaticamente se lembra dos movimentos, começa a fazer a dança que ela fazia, né? Essa memória Então, essa memória ficou, apesar da memória autobiográfica dela mais recente, né? Foi se perdendo ao longo do tempo. Olha só que interessante. Edson, ontem a gente estava até fazendo o nosso roteiro lá do Einstein, o Edson falou uma coisa muito interessante, né? A memória do ser humano é restrita no cérebro, Edson? Como é que é? Conta aí pra gente. Vamos fazer essa brincadeira. Como é que o homem expandiu a memória dele? A memória, esse é um tema muito interessante. O ser humano começou a perceber que a memória ela não existe somente no cérebro. Por exemplo, no nosso organismo, nós temos a memória imunológica, por exemplo, em que entra uma determinada sequência de moléculas de um vírus, por exemplo, o nosso sistema imune reconhece essa sequência e passa a fabricar anticorpos contra essa sequência de moléculas e isso retém na memória imunológica de tal maneira que anos após a pessoa ainda está imunizada contra uma determinada doença, por exemplo. Tem uma memória, né? Isso, então nós temos a memória imunológica. E o cérebro humano é tão assim fantástico que percebeu que as coisas físicas do universo também apresentam memória. O grande exemplo disso é o elástico. Né? O elástico está num certo tamanho, nós esticamos o elástico, quando soltamos, o elástico volta para o tamanho inicial. Né? Ou seja, o elástico, teoricamente, tem uma memória daquela posição prévia da borracha, por exemplo. Né? Então, nós esticamos, ela volta para o mesmo lugar. Por exemplo, ele tem uma memória daquela posição. E o ser humano, a nossa capacidade cognitiva é tão fantástica que o ser humano começou a perceber que o cérebro humano é incapaz de simplesmente reter todas as informações existentes no mundo. O que o ser humano fez com a sua capacidade cognitiva, né? Com a sua capacidade criativa? O ser humano começou a registrar as memórias, né, em pinturas, que nem Homem das Cavernas registrava tanto as escritas, assim como as figuras nas cavernas, nas pedras, por exemplo. E depois começaram a registrar nos papéis. O homem criou, a sua capacidade criativa, criou a linguagem escrita. Né? Então começou a escrever livros, né? E começou a armazenar a memória não mais somente no cérebro da pessoa. E sim, a própria cognição fez com que o cérebro humano começasse a armazenar a memória nos livros. Né? Até que hoje nós temos as grandes bibliotecas mundiais, né? A Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, por exemplo, não sei quantos milhões de livros. Imagine a quantidade de informação lá dentro. Né? Simplesmente seria uma quantidade impossível de estar em um único cérebro humano. Né? Bom, e não satisfeito com isso, né, o que o ser humano fez? O ser humano ele inventou, sou da época da fita cassete, né, em que se registrava isso, fita cassete, que se registrava. Peguei. Os meus amigos da minha o final da fita cassete. infância sabem, fita cassete. Depois da fita cassete, o disquete. Né? Eu lembro que eu jogava videogame pela fita cassete. Eu também, eu programei pela fita cassete. Aí depois o ser humano inventou o disquete, né? Atualmente o pendrive, né? E atualmente o nosso, né, celular, por exemplo, é capaz de armazenar muita memória, o nosso celular. Muita memória. Então, o cérebro humano, a cognição, não satisfeito com tudo, deixou toda uma biblioteca na palma da mão. Uma extensão da nossa memória. Ou seja, o cérebro humano, além de armazenar informação no próprio cérebro humano, além de pensar e criar, né, o cérebro humano criou o celular. Né? E não satisfeito com isso,
que o ser humano está fazendo hoje em dia? Colocou toda a memória na nuvem, né? Ou seja, não mais no próprio celular e também na nuvem, né? E não satisfeito com isso, o nosso cérebro, a nossa cognição começa a tentar criar a inteligência artificial. Que, na verdade, se nós formos pensar, a inteligência artificial ela já é uma função cognitiva. Só que é uma função cognitiva não dentro do nosso cérebro, mas sim numa máquina, ou seja, num outro cérebro artificial criado pelo homem, que é o computador, né? Ou seja, o cérebro humano ele é tão assim fascinante, né, que atualmente nós temos várias formas de memória, né, tanto dentro do próprio cérebro como fora do próprio cérebro, né? E o cérebro humano, não satisfeito com isso, já está criando a inteligência artificial para que ela mesma tente pensar. Olha só, e Maurício, você acertou a especialidade, porque a coisa mais cara que tem no equipamento é memória, né? Pois é. Não é verdade? Você vai comprar o celular, você vai ver o preço do celular, o celular começa com um precinho com a memória desse tamanhozinho. Aí quando a memória é grande, o preço é grande também. E para armazenar a memória na nuvem, hoje as propagandas, olha, quer expandir a sua memória, mas eu tenho memória dentro da minha cabeça. Não é bem assim, né? Você precisa das informações na nuvem, isso é caro. Né? Até que a nossa vida só tem significado graças à nossa memória. Nós só somos alguém nesse mundo graças à nossa memória e cognição. É a nossa memória e cognição que faz com que as pessoas reconheçam quem é o Dr. Maurício, o Dr. Marcelo, o Dr. Edson Chu, né? Graças à nossa memória. É a nossa memória e a nossa cognição que faz com que nós somos nós. E é o que nós temos de mais valioso. Claro, todos os nossos órgãos são importantes. Sim, mas o cérebro é importante. De igual importância, o nosso cérebro. Fala, Maurício. Perfeito, eu concordo com isso. Acho que a nossa memória nos faz quem a gente é. É o significado da vida. É o significado da nossa vida, né? Sem as nossas memórias, a gente se despersonaliza, né? A gente deixa de saber exatamente quem a gente é. Então, isso às vezes é um pouco... A gente tem alguns familiares, às vezes, pacientes que estão com já doença de Alzheimer mais avançada, né? E alguns familiares, às vezes, vêm falar com a gente, falam assim, doutor, minha mãe já não é a mesma pessoa, sabe? Ela não é aquela pessoa que ela era antes, né? Então, lógico que isso fases mais avançadas, a pessoa começa a ter essa característica de se despersonalizar um pouco. Muitas coisas ainda ficam, né? Muitas coisas ainda ficam, mas a nossa memória é a base da gente, né? Só adiantando um pouquinho, tá? Eu vou voltar aqui no nosso script, mas, por exemplo, um paciente com síndrome demencial, ele consegue perceber que ele está tendo a síndrome demencial? Ele tem essa decepção? Eu estou perdendo quem sou eu? Exato. Sim, muitos pacientes têm essa, que a gente chama insight, né? Essa percepção de que estão perdendo memória, né? Isso mais no começo, né? Isso é bem frequente assim, em pacientes que ainda não têm, ainda não deixaram de fazer muitas atividades de vida, mas que já estão com algumas queixas, né? Um esquecimento, já se perdeu em algum lugar, e eles mesmos começam a ficar preocupados, será que o que pode ser isso, né? E então, no começo da doença, sim, tanto que a gente conversa com os pacientes, explica para eles, né? E é super importante que eles entendam, né, o que está acontecendo com eles, né? Então, no começo, sim. Depois de um tempo, né, quando geralmente fala as demências degenerativas, né, que elas vão piorando ao longo do tempo. Então, aí a pessoa ela vai perdendo um pouco esse insight, né, essa percepção de que ela tem uma demência, por exemplo. Ah, né? Entendi. Isso pode acontecer mais na fase, mas no começo é muito comum as pessoas entenderem que elas estão... E isso é o que mais angustia os pacientes, é esse começo da demência, né? Porque eles sabem que alguma coisa está diferente, que alguma coisa está estranha.